Oi, gente! Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre a série Manifest, o Mistério do Voo 828. E nas últimas semanas ela tem ganhado mais destaque na mídia e os fãs agora já podem respirar aliviados. Por quê? Manifest havia sido cancelada na terceira temporada e, segundo muitos fãs, tinha ficado ali com um buraco sem ninguém entender qual era o fim da história. Eu só assisti a primeira e a segunda, então estou devendo assistir a terceira para entender, mas agora parece que a gente vai ter aí um caminho e um desfecho para toda essa história. Originalmente, o Manifest teria 6 temporadas, mas ao final da terceira, a NBC decidiu cancelar a série por conta da baixa audiência, o que deixou todo mundo surpreso. Afinal, o que vai acontecer em real? Qual é o mistério desse voo 828? E conversa vai, conversa vem, eis que Netflix, nossa rainha, salvou todo esse rolê de Manifest. Segundo Jeff Rake, que é o criador da produção, a Netflix conversou com ele e sim, vai ficar com o Manifest, porém não em 6 temporadas. Então, ela comprou a ideia, mas para que ele terminasse a história e mantesse realmente o final já pensado lá atrás, mas em 4 temporadas. Ou seja, estamos aqui na expectativa para saber, né, como vai ser esse final, e as gravações provavelmente comecem só no ano que vem. Quando o Jeff viu, né, a série sendo cancelada, ele ficou um pouco tenso, porque realmente ele queria entregar o final para os fãs, né? Ele não queria deixar esse final em aberto da série, então ele começou a pensar em diversas alternativas possíveis para a gente não ficar sem um retorno. Isso porque o Jeff já estava conversando com a Netflix, mas as negociações não estavam sendo bem sucedidas, então acho que deve ter batido ali um desespero, né? Porque a gente ia ficar sem entender o que estava rolando nesse bendito voo. Ele pensou até mesmo em criar um longa-metragem para contar realmente toda essa história do começo ao fim, mas na última semana veio essa boa notícia de que a Netflix comprou a ideia. E, ao que tudo indica, essa quarta temporada pode ter 20 episódios, né? Já que vai resumir aí, eram para ser 6 temporadas, vai diminuir para 4. Então o Jeff vai ter que correr para conseguir contar toda essa história pra gente. E durante a entrevista o roteirista falou que a gente pode ficar tranquilo porque ele vai conseguir sim dar um desfecho para essa história que vai ser recheada de emoções e aventuras aí ao longo desses episódios. E provavelmente essas 3 temporadas, né, que já existem, devem ficar disponível logo aí na Netflix. Hoje a gente pode acompanhar pelo Globoplay e, meu Deus, eu preciso correr para atualizar, né? Porque eu fico vendo que as séries que eu já vi, eu começo a rever e aí eu me perco aqui na minha agenda, mas eu preciso realmente assistir a terceira temporada de Manifest. O que talvez eu tenha que voltar na segunda, né? Porque minha memória nunca é muito boa. Então vai demorar um pouquinho aí, mas eu vou me atualizar. E para quem tá perdidão nesse vídeo, pensando, Nath, do que você tá falando, o que é Manifest, eu vou resumir um pouquinho da história da série. A série traz um drama e um mistério envolvendo um avião que desaparece e reaparece 5 anos depois, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, para os passageiros que estão no avião, foi simplesmente um voo normal. E para quem ficou, né, para as famílias dessas pessoas que estavam no avião, 5 anos se passaram sem que eles soubessem o que tivesse acontecido com cada membro da sua família. E a série vai acompanhar todo o drama pessoal, né, dos passageiros e esse mistério que envolve tudo o que aconteceu. Afinal, imagina, você chegar e olhar que 5 anos se passaram para toda a sua família e para você não, foi apenas ali 1 horinha de voo e estava tudo tranquilo. Os irmãos Michael e Ben Stone, que estavam no voo, começam a investigar por conta própria. A primeira teoria é de que o voo 828 pudesse ser um experimento temporal do governo. Mas depois eles começam a se prender pelos desenhos do Cole, que é o filho do Ben, que também estava no voo, e que ali pode ter algumas respostas. E além de tentar entender tudo o que aconteceu, né, durante esse voo e durante esses 5 anos, eles começam a lidar com os casos à parte pela cidade. Eles começam a ouvir algumas vozes e esses desenhos do Cole realmente pode demonstrar e seguir ali algum caminho interessante para ser a chave e a solução de tudo isso. E além de todas essas vozes e essa complicação e esses casos sobrenaturais que aparecem,
Um dos desafios é entender a suposta data da morte dos personagens que estavam dentro do voo. Eles descobrem ali um suposto calendário que marcaria qual seria o dia final da vida de cada um. E a trama vai se passando em torno dessa parte de tentar entender. 5 anos depois, muita coisa mudou na vida das pessoas. Por exemplo, o noivo da Micaela, né, que ela estava noiva antes da viagem, já casou com outra pessoa, aí ele acaba separando. A mulher do Ben também acaba encontrando outra pessoa. Enfim, vai se tornando ali um caos familiar. E eles tentando ali desvendar todo esse mistério envolvendo essa viagem, esse voo e esses outros casos ao redor. Alguns passageiros desaparecem, outros realmente morrem. Um envolve a parte da religião e que tenta lucrar em cima disso. Enfim, é uma confusão instaurada dentro desses episódios. Mas algumas curiosidades você deve estar pensando, isso foi inspirado em fatos reais? Obviamente não. A história é apenas uma obra de ficção saída da mente do Robert Zemeckis e do Jeff Rake, que passaram aí acho que uns 10 anos montando toda essa história e tentando vender a ideia para se tornar uma série. E uma coisa interessante é que nem os atores sabem o que vai acontecer com seus personagens. Então o Jeff segura esse segredo às 7 chaves e eles vão descobrindo junto com a gente. Enquanto eles vão gravando, eles vão descobrindo qual que é o futuro de cada um. Muito doido, né? Imagina, se a gente tá curioso, imagina quem faz os personagens, como que não deve estar. A história se mostra um grande mistério e, como todo bom mistério, existem diferentes formas de reagir a ele. Então o Ben ele vai focar mais na ciência e a Micaela é mais voltada para a fé. E até agora a gente tenta entender o que aconteceu com o avião, de onde vem a voz que os passageiros escutam e por que eles estão interligados e tantos outros mistérios. Então a série vai se desenvolvendo enquanto os espectadores vão tentando entender a mitologia e cada um dos protagonistas reage de um jeito a tudo isso. E aí você deve estar pensando, será que eles estão mortos? Em alguns momentos a gente acredita que sim, na maioria acredita que não. Então não tem nenhum indício claro já de que realmente eles já estavam mortos e sei lá, tudo isso talvez não passou de um sonho, né, na outra dimensão. Vai saber o que a gente tem que aguardar por aí. E se você ficou curioso, a série então está disponível no Globoplay. Corre lá para entender uma parte, pelo menos, né, do mistério do voo 828. E uma coisa que eu queria destacar são os atores escolhidos. A atuação deles realmente é muito boa. O time, né, da produção do elenco foi sensacional. Acertaram em cheio nessa produção. E agora é aguardar, então, a Netflix, né, começar essas gravações para a gente realmente desvendar o final desse mistério. Mas agora todos respiram aliviados em saber que teremos uma 4ª temporada e um final digno para Manifest. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu dei aqui um resuminho rápido, né, do que é a série, porque ela foi bem comentada nas últimas semanas. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.